Olá, meus queridos amigos aqui do nosso canal Forças da Natureza. Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez. Eu sou o Jim Makimia, como você já conhece, né? E hoje vou falar sobre as diferenças entre as tintas a óleo fabricadas em indústria e as tintas a óleo fabricadas em modo artesanal, feitas em casa, né? É, Antes de começar esse assunto, eu peço que vocês já se inscrevam aí no nosso canal, ativem as notificações para receberem as nossas novidades, né? Vez ou outra estou mandando algum vídeo para o canal. Esse canal ele é diversificado. Nós falamos sobre espiritualidade e arte, né? E claro, estou falando mais sobre arte ultimamente, até a vocês, meus queridos amigos que assistem nosso canal, porque eu estou nesse momento artístico montando as tintas, mas logo mais teremos vídeos sobre espiritualidade aí, tá bom? Como eu disse, o canal é para todos, né? Então, cada um no seu gosto, assiste o que achar mais interessante. Então vamos lá, gente. Antes de falar sobre a diferença entre esses dois tipos de fabricação, é interessante a gente salientar o uso da tinta a óleo e tinta acrílica. Hoje em dia, né, a gente tem a tinta acrílica que foi inventada há poucos anos atrás. Tá? Então, qual que é a base? O que, que muda entre esses dois tipos de tinta? É o veículo, né, ou o aglutinante, né, que no caso na tinta a óleo seria o óleo, claro, né, óleo de linhaça, óleo de noz, óleo de cártamo, papoula, enfim, uma infinidade de tipos de óleos secantes, tá? Porque não é qualquer óleo, né? Primeira coisa. Muita gente acha que é só pegar um pigmento e misturar com óleo qualquer. Não, gente. O óleo de linhaça que a gente usa geralmente nas pinturas a óleo não é aquele mesmo que você acha por aí em alguma indústria química ou de uma indústria normal que venda óleos para comida, né? Não é a mesma coisa, tá? É diferente o meio de fabricação e não é um óleo secante como o óleo feito para pintura, né? Então existe uma grande diferença de você comprar um óleo de cártamo que você vai tomar para um óleo de cártamo que você vai usar para pintura, tá? A diferença de preço é enorme e a diferença também do processo de fabricação. Por isso que não vai servir. Não adianta ficar querendo usar óleo de soja, óleo de milho. Tem óleo de girassol, no caso, né? Que a gente usa o de cozinha, né? Que é mais barato. E tem o óleo de girassol também, que a gente usa para fazer tinta, que é caríssimo, né? Eu tenho um aqui que eu paguei muito caro. Vocês não têm noção, um vidrinho foi praticamente quase R$ 200. Um vidrinho, que eu acho que tem 125 ml. Se eu não me engano, foi R$ 200. Uma coisa assim, na época, isso há muitos anos atrás. Isso que é uma marca alemã, né? Então, nós vemos a diferença a partir daí, né? Assim, aqui no Brasil nós temos veículo de óleo, né, óleo de linhaça, mais barato de marcas brasileiras. Mesmo assim, não são tão baratinhos comparados aos óleos de cozinha, né, gente? Não tem nem comparação. Enquanto você compra aí praticamente meio litro de um óleo de cozinha de girassol, que custam R$ 6 ou R$ 8, de R$ 5 a R$ 8, né? Um óleo de girassol para pinturar óleo você nem acha, para falar a verdade, aqui no Brasil. E quando acha, é aquele preço que eu falei. E muito menos, né? A quantidade é muito menor. Então, existe uma grande diferença, tá? Então, se atentem bem. A diferença de preços, né? Às vezes a gente reclama muito dos preços das coisas. Ah, porque, nossa, que tinta cara. Por exemplo, aquela tinta. Aqui no Brasil, acho que alguns de vocês que pintam a óleo já viram a tinta Rembrandt, que é uma tinta pequenininha de 15 ml, né? Bem raquítica, mas ela tem uma qualidade boa. Não é excelente, mas é boa. Eu acho boa porque eu tenho algumas que eu comprei. Ela é uma tinta bem feita, porém um pouco cara, né? Existem outras, a Mucine é extremamente cara. Enfim, tem várias caras, né? Várias marcas que não posso ficar citando aqui, tá? Mas são caras porque são boas. Nem todas são, tá? Eu não vou falar porque eu não quero denegrir a imagem de nenhuma marca, não é essa a intenção. Mas essas marcas que eu falei e outras aí são muito boas, o processo delas de fabricação é maravilhoso, porém não é bem artesanal, como é a proposta que eu venho trazendo para vocês aqui hoje. Tá? Então essas marcas aí
tem misturas como muitas outras marcas. E isso eu vou chegar nesse ponto já já, tá? Então, às vezes, marca não é tudo. São marcas maravilhosas, caras, mas maravilhosas. Mas em algumas cores, que eu não posso citar aqui, isso não vem ao caso, deixam muito a desejar, tá? E isso quando eu comprei, eu não sabia, né? Eu era um leigo. E depois de muitos anos eu fui estudar e entendi que eu estava comprando uma coisa que era melhor ter comprado as brasileiras mesmo, que é mais baratinha, porque aquela coisa do ruim por ruim, vamos em você mesmo que eu tenho aqui mais em conta. E se duvidar, a brasileira era melhor ainda, né? Aquela cor, tá? Eu não estou falando da marca nem de nada. Vocês entenderam, né? A cor X, que veio muito misturada e não valeu a pena por ser de uma marca muito boa, era para ser melhor, né? Mas enfim. Então a diferença aqui que a gente pode salientar é que o óleo é a base da tinta óleo e da acrílica, né? A resina acrílica, né? Então, uma diferença também interessante é o solvente, né, que a gente usa para diluir a tinta óleo. A desvantagem da tinta óleo é isso, a gente tem que usar solvente, terebintina, óleo de lavanda, que é um solvente, óleo de petróleo, qualquer coisa assim. Evita usar água raiz, essas coisas muito forte, muito pesado. Isso faz um mal que vocês não têm noção. Então, assim, para quem é alérgico, a tinta óleo não é muito boa, por quê? Eu sou alérgico, mas eu sou teimoso. Então, eu fabrico a minha tinta óleo, fabrico tintas a óleo para venda, que é o que eu estou fazendo, que em breve vamos ter à venda uma linha de tintas medievais, com cores que não fazem mais hoje em dia, que são extremamente raras, que não se acha aqui no Brasil, de jeito nenhum. E eu tô já preparando isso já tem um tempo, que eu tô pesquisando, comprando, fazendo, entendeu? Então existem essas diferenças, né? Então o que que acontece? Quando se fala aqui dos solventes, tá? O solvente, ele pode fazer mal, sim. Se você é alérgico e gosta de pintura a óleo, eu recomendo você usar o EcoSolve, que é um solvente ecológico, né? Tipo uma espécie de terebentina mais fraca. E ela não tem cheiro, né? Não tem cheiro. Muito bom, tá? Principalmente para quem tem problemas mentais também, esses tipos de solventes fazem muito mal. E para quem é alérgico. Então é legal usar quanto menos ter contato com material tóxico pesado, melhor, tá? A saúde em primeiro lugar. Eu já acostumei, eu sou alérgico, mas eu não fico atacado com as tintas. É muito difícil. No começo eu fiquei. Como eu insisti bastante, acabou que o meu corpo já acostumou. Ele não reage mais negativamente à tinta. Às vezes, muito raro, é capaz assim, de eu ficar atacado com pó, com poeira, mas não com tinta. Então eu superei essa alergia, né? Terapeuticamente falando também, né? Mas isso não vem ao caso, estamos falando de tintas. Então, tem os meios de vocês conseguirem pintar óleo sem ficar sofrendo com alergia, a não ser que seja uma alergia muito extrema, que não tenha jeito nem com EcoSolve, nem com nada. Aí eu recomendo não usarem, aí usem a acrílica. Eu não gosto de tinta acrílica, não vou falar que eu detesto, mas é uma tinta que eu não gosto. Seca muito rápido, seca em 30 minutos mais ou menos, tá? A tinta a óleo seca bem lentamente. Claro que as importadas, ou as tintas que eu faço, que são como as importadas, no mesmo esquema, só que são feitas à mão, não em máquina, elas secam mais rápido. Por quê? Porque tem mais pigmento. As tintas nacional, entrando agora nas desvantagens e vantagens, as tintas nacionais que a gente tem aqui, que são feitas em fábrica, e algumas importadas também, porque nem tudo que é importado é bom, porque lá fora também tem lixo, vamos dizer assim. Lixo porque as pessoas não se incomodam, não se importam em quem vai usar. Então eu tenho todo o direito de ter meu lado crítico de falar isso, né? Porque eu acho que assim, se a gente está comprando, precisamos de um produto que vale a pena. E não uma coisa que daqui a uns anos já vai desbotar, vai começar a craquelar, enfim. Vai dar um trabalho que você vai ter que fazer toda uma restauração que não vale a pena. Então, entrando nesse ponto, eu não gosto
muito de tinta acrílica. Seca muito rápido. As tintas a óleo do Brasil ou as tintas a óleo importadas que não tem uma qualidade muito forte, tem tinta boa aqui, mas ainda não está no padrão perfeito, né? Hoje em dia, tá? Já existiu já. Então elas secam mais lentamente, demoram uma semana para secar ou mais. Agora, as tintas importadas têm uma força pigmentária maior, tem mais pigmento do que carga, tem mais pigmento do que tudo, né? Do que óleo, inclusive. Então secam muito mais rápido. A não ser que seja um pigmento que seja lento. Tem pigmentos que secam mais lentamente, como o sangue de dragão que eu fiz há um tempo atrás. Ele não é bem um pigmento, é um corante, eu já falei sobre ele. Mas o processo dele é diferente de todos, por isso que ele é mais lento para secar, né? Então, olhando por toda essa ótica, eu prefiro a tinta a óleo, porque ela vai durar séculos. A tinta acrílica dura no máximo 60 anos, 50, 60 anos. Vai precisar restaurar e não vai ser fácil. Restauração vai muito mais caro, muito, bota mais caro do que o valor do quadro em si, tá? Então não vale a pena. Quer dizer, vale a pena para não perder a obra, mas vai ser caro. Tá, então a tinta óleo ela tem muito mais benefícios do que prejuízos, né? O prejuízo dela é para quem realmente é alérgico ou para quem gosta de secagem muito rápida, apesar que usando uma tinta com a carga pigmentária assim bem forte, ela seca do dia para o outro. Eu tenho tintas aqui importadas e tintas que eu fiz nesse padrão que secam do dia para o outro, às vezes no mesmo dia, tá? Depende do pigmento. Tem pigmento que é mais secante, depende do tipo de óleo. Se a gente usa um óleo de papoula, que é mais lento, um óleo de girassol, desculpa, que é mais lento para secar, né? Agora o óleo de linhaça já seca mais rápido. Eu faço meio que um blend, né? Cada cor eu coloco um tipo de óleo, algumas eu misturo mais de um tipo de óleo e assim vai indo. Porque tem cores que vão reagir mal a só o óleo puro de linhaça, como o branco, azul, são cores frias e o óleo de linhaça tende a amarelar. Então, eu preciso contrabalancear isso daí com um óleo que seja claro, mais translúcido do que um óleo que seja amarelado. Mas também não posso deixar de pôr óleo de linhaça, nem que seja em mínima quantidade, porque a película dele é muito mais forte, muito mais resistente, né? Então, é aquela coisa. Ou você prefere uma pintura amarelada ou uma pintura praticamente sem força e destruída, que vai descascar fácil com o tempo. Então a gente precisa saber balancear para ter uma tinta, digamos que entre aspas, perfeita, né? A única coisa assim que eu vejo de diferença aqui, no caso da pintura, da tinta feita em indústria e da tinta feita em casa, é que a indústria sai ganhando, tá? Na frente das tintas caseiras, que praticamente quase ninguém faz hoje em dia, é o fato de que a dispersão feita numa fábrica é muito maior, é muito, né? Não vai chegar aos pés. Assim, a tinta feita em casa, ela não vai chegar aos pés de dispersão de uma fábrica que fica lá girando, 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 né? A dispersão que a gente faz, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, fazendo a tinta de verde gris, fazendo o sangue de dragão, vocês podem olhar aí no canal, que tem esses vídeos aí. Vocês viram que eu uso uma muleta, e é tudo à mão, isso dói a mão, dói o braço, então é um processo cansativo, não é viável, muita gente não faz, e muito menos para ganhar dinheiro com isso, porque não é viável, acaba com a saúde, enfim. É cansativo. Eu faço simplesmente porque, gente, por amor. Porque dinheiro a gente consegue de outro jeito. Mas tem que ser vendido. Eu não posso fazer por amor e sair doando. Porque custou dinheiro, trabalho pra caramba, né? A gente cansa, dói os braços, dói tudo. E ainda é um saco, realmente, pra limpar. Mas é gostoso de fazer. É gratificante fazer, né? Então, a dispersão que eu faço é uma dispersão longa, de 30 a 50 minutos por tubo de tinta. Quando eu faço numa escala maior, de até
até mais ou menos 5 tubos de tinta é o máximo que eu faço por dia. Então, eu faço essa mesma escala de tempo. São várias dispersões, são de 5 a 10 dispersões que eu faço, tá? Para ficar uma tinta mais próxima possível de dispersão de uma tinta industrializada. Mas jamais uma tinta feita à mão vai chegar nesse padrão de dispersão, tá? Mas esse fato que acontece com o tempo da tinta se separar do óleo, às vezes você abre o tubinho, começa a babar um pouco de óleo e a tinta fica mais embaixo, é normal acontecer com tintas feitas em indústria, feita artesanalmente, isso acontece com todas, depende muito do pigmento, da questão de conservação, tudo isso, tá? Isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com falta de qualidade, nada disso, isso pode acontecer, tá? Então, o que difere também a tinta industrial da tinta feita em casa? A tinta feita por uma pessoa que trabalha com isso, que sabe o que está fazendo, ela, no caso, não vai cheia de aditivos, de cargas. As tintas que são feitas em indústria são repletas de carga. Então, você vai pegar uma tinta que a gente tem importada ou no Brasil, de péssima qualidade, e você vai ver que essa tinta, ela tem uma pastosidade boa, tudo tal, mas é uma tinta que não vai ser durável, é uma tinta que tem um poder de pigmentação muito inferior, muito inferior, tá? Isso fazendo testes e colocando no sol, com o tempo você vai ver que a tinta, ela vai ter reações diferentes, tá? Algumas resistem bem, né? Que nem eu vejo assim essa coisa da mistura de pigmentos, né? As pessoas misturam muito. Então, o que que as indústrias fazem para baratear, para vender um tubinho de tinta para vocês aqui no Brasil a 5, 7 reais um tubinho de 20 ml? Eles enchem de carga, que é o quê? Carbonato de cálcio, silicato de alumínio, um monte de coisa, cera de abelha, coisas que são baratas. Carbonato de cálcio é muito barato. Muito barato, muito barato. É quase de graça, né? Então eles enchem. E outra, empresa não compra de 1 quilo de gramas que nem eu compro. Eles compram de tonelada, né? São tonéis gigantescos. Então, para eles, se para mim custa mais ou menos 10 reais o quilo, mais ou menos isso, para eles vai custar o quê? R$ 1 o quilo, porque eles compram tonéis, né? Então sai muito barato, mão de obra é barata. Então, praticamente, se eles comprassem que nem eu, vocês calculariam que eles teriam que vender pelo menos por 20 reais cada tubo e não a 7. Começa por aí. Então a diferença de valor ela vai ser a partir desses cálculos, o trabalho que dá para fazer, a qualidade, tá? Que queira ou não é superior, só não é superior na dispersão. Mas é superior no quê? Não vai cheio de cargas, eu não coloco esses carbonatos e quando é necessário colocar um pouco de silicato, é uma colherzinha de café ou até meia, bem pouquinho. Isso para ajudar a tinta, né, o óleo não se separar com o tempo, tá? Não coloco cera, nada disso. Então as minhas tintas têm pigmento e óleo, só. E tem o meu segredinho que eu coloco lá, mas não tem nada a ver com carga, tá? Isso é para fixar mais a cor, que é um verniz, né? E ajuda numa película mais brilhosa e mais bonita. Mas isso são gotinhas, isso não difere em nada no croma da tinta, tá? Pelo menos vai proteger mais a camada da tinta. Você vai ter uma camada como se fosse envernizada, muito bonita, com uma película muito mais luxuosa, né? E isso é muito legal. Existe tinta importada que faz isso e eu aprendi esse processo e é o que eu estou fazendo nas minhas tintas, tá? Então, essa é a diferença das minhas tintas. Já vem com uma certa camada de verniz, que é removível, não é uma camada que não dê para tirar com o tempo, né? É uma camada muito boa, não é dura, seca, mas é uma pastosidade muito próxima de uma tinta feita na indústria, porém feita à mão, porque geralmente as tintas feitas à mão ficam mais moles, né? Não líquidas, mas fica aquele pastoso que nem da pasta de dente, que já tá molinha. Aquela pasta que você pôs um pouquinho de água, fica meio mole.
Então a minha, ela tem uma pastosidade como se fosse de um creme dental mais durinho, mas não também muito duro, tá? Então tem um ótimo poder de cobertura e rende muito mais, porque uma tinta que tem muito mais pigmento que óleo, ela vai render. O que acontece nas tintas para baratearem? O que a indústria faz? Para eles não é viável gastar muito. Então eles já têm um alto desconto em tonéis e quilos de pigmento que eles compram, que sai muito barato para eles. O que para mim pode sair por R$ 200 um pacote, para eles sai cada quilo desse pacote mais ou menos uns R$ 20. Então, abaixa muito. E mesmo assim não oferecem qualidade. Eles enchem de carga, enchem de tudo e o pigmento é o que menos tem. Né? Então tem muito óleo, tem muita carga e pouco pigmento. E além de tudo, outra questão que fazem. A diferença da minha linha de tinta, estou falando da minha e não das importadas, tem muitas importadas que são maravilhosas, mas eu não posso ficar falando nem bem nem mal delas, porque eu não sei até onde isso pode me prejudicar. Mas se eu puder uma hora, eu vou sim elogiar algumas marcas que eu acho maravilhosas, que eu tenho várias tintas aqui de marcas diversas, né? Só que assim, eu vou me ater às minhas tintas, ao meu processo de fabricação. Então, as tintas a óleo convencionais que a gente tem, né, elas têm muita carga, é um ponto negativo. Muita carga, menos pigmento, tá? Mais óleo, certo? Não tem essa película de verniz, tá? E as minhas tintas, no caso, elas têm mais pigmento, menos óleo. O óleo não é qualquer óleo, é óleo importado. Eu não uso óleo brasileiro. Às vezes, um pouco de linhaça só, tá? Mas geralmente são óleos feitos por mim ou óleos que eu compro fora do Brasil. Óleos de qualidade superior, tá? Não que os daqui sejam ruins. São bons, mas tem uma qualidade um pouco melhor, tá? E uma camadinha de verniz da marca. Uma coisa que eu não faço, que o pessoal faz para baratear as tintas, é misturar milhares de pigmentos. Milhares não, 2 ou 3 ou até 5, como eu já vi. Eu estou aqui com uma tinta aqui na minha mão, de uma marca importada muito boa, das tops do mundo, que ela tem uma cor chamada verde permanente. Na composição dela nós temos aqui um PY3, que é um tipo de amarelo, mais primário, né? E eles têm aqui uma fitocianina verde, que é um PG7, tá? Então, dá esse verde maravilhoso aqui. Essa mesma cor eu tenho numa marca, que eu não vou falar qual, que a gente tem aqui no Brasil, tá? E eu gostei, viu? Eu gostei, não ficou ruim não. Só que assim, olha isso, a mistura que a gente tem aqui. A gente tem o PY3 que a gente tem nessa outra marca, né? Que é um pigmento mais em conta. Tem um outro mais ainda em conta, que é o PY83, que a gente conhece como amarelo indiano, né? O pessoal chama de amarelo indiano aqui. E o PG7, que é um fitocianina verde. Então aqui, a diferença entre uma marca importada boa, 2 pigmentos para dar essa cor. E essa daqui, 3. Então quanto mais pigmento, mais vira uma porcaria tinta com o tempo, tá? Isso não interfere na cor desbotar. São outras questões além da cor, não é só a cor não, tá? Então eu tenho aqui na minha mão uma tinta maravilhosa também, maravilhosa mesmo, alemã, muito cara essa marca, e essa tinta deixou a desejar. Eu não vou dizer o nome da tinta, mas ela é um Van Dyck que tem PR 179, que é um vermelho, tem o PR 101, que é aqueles vermelhos terra, e tem o PBK7, né, que é um tipo de preto. Então, vocês veem a mistureba que está esse Van Dyck, né? Sendo que a gente poderia substituir isso aqui muito bem por uma terra escura, como tem uma das minhas cores que é feita de terra, que dá o mesmo exato tom do Van Dyck, né? Como se fosse uma terra de cassel. E o Van Dyck em si é uma cor muito complicada. Não recomendo esse tipo de cor, marrom Van Dyck. É uma cor que não vale muito a pena, tá? Então, gente, quanto mais puro for o pigmento, melhor.
outro ponto positivo. Então, anotem aí. Pontos positivos da tinta caseira. Do Odin, tá? Eu não posso falar pela dos outros, né? Cada um com seu processo. Tem verniz, uma pequena adição. Isso não vai interferir nem estragar a tinta. A tinta, o pigmento é puro, não é misturado. Quanto mais misturado, pior. Por quê? Perde o croma, perde o poder de croma. É que nem você pegar um azul cobalto, que o símbolo dele, o código dele de tinta, de cor, né? É PB28, o verdadeiro azul cobalto. Tem gente aí que vende azul cobalto em marcas mais baratinhas, para baratear, porque é um pigmento caro, azul cobalto é caro. Tá? Cada pigmento tem um preço. Por exemplo, eu posso pagar R$ 30 em um quilo de um baratinho e R$ 1.000 em um outro pigmento de um quilo que seja mais raro. Existe isso. O caso do vermilion, né, que é o vermelho chinês. O verdadeiro vermilion é hiper caro. Eu faço o meu vermilion, né? O meu branco de chumbo eu faço. O meu verde gris eu faço. Que se fosse depender de comprar, eu não teria nem como vender, porque é muito caro. É muito acima. Claro que sai caro fazer, mas não sai tão caro quanto comprar, né? Então o que acontece? Não é misturado. Pigmento não misturado. Já é um fator que sai ganhando. Porque se eu faço um azul cobalto PB28 puro, ele tem uma cor. Se eu faço um azul cobalto a partir de um azul ultramar, que é muito mais barato, digamos que 7 vezes mais barato que o cobalto, né? Então eu vou ter menos gasto e vou vender gato por lebre. Praticamente isso. Misturo com branco e dá uma cor parecida. Mas não é a mesma coisa. Não tem o mesmo croma, vai ficar acinzentado. Não é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que eu vender o Guto pelo Alexandre. O Alexandre não é o Guto e vice-versa, né? E assim vai. É que nem você quer um gato, eu te vendo uma lebre. Não é a mesma coisa, tá? Então não adianta, né? Um vermilion natural é um PR-106. Não é essas PR-255, PR-170 que o pessoal vende por aí. Não é nada disso. É o PR-106. Ele pode ser melhor ou pior que os outros, mas se você quer o vermilion natural, ele seja uma cor fugitiva ou não, isso vai ser do cuidado que você vai ter, né? Porque é uma cor fugitiva? É uma cor fugitiva que escurece, mas se você tiver um certo cuidado como usar essa cor, você não vai ter problemas com isso. Assim como o vermelho de chumbo, que são cores raras que a gente não tem, que é o outro ponto que eu vou chegar agora. Então os pontos são cores puras. Isso é raro hoje em dia, tá? Até em marcas importadas, até em marcas top, a gente acha cores misturadas de 2, 3, até 4 pigmentos diferentes. Eu vejo isso que eu tenho aqui. Quem vir no meu ateliê, eu vou mostrar minhas tintas. Fala, olha, isso daqui, ó, tem 4 pigmentos na mesma tinta. Eu paguei 300 pau nesse tubinho de tinta e tem 4 pigmentos aqui. Tá errado. Não é que esteja errado, é porque não é muito bom. Quanto mais você usar pigmento puro, melhor. Mistura você, porque aí além de você já comprar uma cor como pura, que já vem misturada, você vai chegar na sua paleta e vai misturar mais ainda. E essa cor vai perdendo croma, né? E tem pigmentos que não se dão, enfim. Existem várias coisas. Na alquimia da pintura, olha, o assunto é longo, viu? Então, para não encurtar muito, já falei aqui sobre a pureza dos pigmentos. Alguns pigmentos eu faço. Algumas cores de terra, algumas eu compro já prontas, com bons distribuidores, né? Porque são pessoas que eu tenho confiança em comprar. Mas a maioria são feitos à mão. É pilada a terra, é pilada o mineral. Não são corantes, não uso pozinho xadrez. São minerais, pedra, lápis lazuli, eu compro lápis lazuli, eu moo lápis lazuli, pulverizo, faço processo de Senine, né? Para quem não conhece, já ouvi falar. Faço o processo para ele virar aquele azul que nem o ultramar que a gente tem hoje em dia. Que o ultramar falso, ele é muito baratinho, é muito barato. Agora, o lápis lazuli é hiper caro. Aqui no Brasil não tem. Fora do Brasil tem, mas você paga aí os seus 500, 700 reais em um tubinho de tinta. Sendo que eu vou conseguir abaixar esse preço para menos da metade fazendo, né? Claro que assim, eu tenho que dar um preço porque é um trabalho do cão para fazer.
tá? Demora. De 1 quilo de pedra você tem praticamente. Eu não calculei ainda, mas mais ou menos são as 100 gramas, 150 gramas de 1 quilo de pedra. Então não vale muito a pena fazer. É mais pelo amor à arte, né? Para vocês terem uma tinta dessa, porque aqui no Brasil fica difícil pra gente, ainda mais nesse momento agora de dólar alto, tudo alto, importação tá uma droga. Então eu estou fazendo por onde facilitar para quem gosta de coisas puras, tá? Então, lápis lazuli, vermelhão, né, o vermelho natural, branco de chumbo, são cores tóxicas? São. Eu já entrei nesse mérito aqui, uma hora eu falo de novo sobre isso. Não existe nada perigoso, porque hoje em dia você usa cádmio, usa cromo, usa cobalto e não está reclamando de nada. E não toma cuidado, não usa luva, não descarta isso num lixo certo, né? Que tudo é tóxico, tá? O negócio é você tomar cuidado. Eu uso branco de chumbo, mas eu tenho cuidado. Eu uso vermelhão, mas eu tenho cuidado. Eu uso verde gris, mas eu tenho cuidado. Eu uso cádmio, mas eu tenho cuidado. Porque eu não vejo muita diferença de um para o outro. Ambos são venenosos. Uns mais, outros menos. Mas a hipocrisia é muito grande, né? As pessoas falam, falam, falam. Mas tá aí usando cádmio, cobalto, o diabo todo aí. E pondo o pincel sujo dessas tintas na boca, pegando na mão, né? E aí quando a gente fala de branco de chumbo, cores assim, as pessoas já, ui, credo. A hipocrisia é muito grande, né? Mas hipocrisias à parte, eu vou trazer para vocês cores puras, cores raras. Nenhuma das minhas tintas haverá mistura. O branco de titânio é branco de titânio, é PW6. Tem nada de PW4, que é branco de zinco, com PW6 não, tá? E verde gris é verde gris. Azurita é azurita. Lápis lazuli é lápis lazuli. Vermelho de cádmio vai ser só o PR-108 e mais nada. Nada de laranja, nada de nada. Vermelho de chumbo vai ser só o vermelho de chumbo. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam, a diferença de uma tinta artesanal que eu estou montando para uma tinta que a gente tem na indústria pronta. Vocês não acham essas cores aqui. E quando vocês acharem, vocês vão achar lá na Europa ou nos Estados Unidos, ou esses lugares para lá. E para trazer vai ficar 3, 4 vezes mais caro do que uma tinta minha já pronta. Tá? Então é isso que eu peço que vocês entendam, nos valores que não serão caros, vão ser valores baratos, ao nível de cor que vocês vão ter em mãos. E quais são essas cores? Cores que a gente não tem hoje em dia aqui no Brasil. E algumas nem lá fora a gente tem, como verde gris. Lá fora eu não achei. Eu já vi, mas eu não achei mais. A não ser que tenha algum site aí que esteja vendendo, eu não sei. Vocês me falem. Porque o verde gris mesmo, eu produzo o meu verde gris. Demora, são meses que eu estou produzindo para fazer tinta para vocês. Meses, praticamente anos, né? Produzindo para fazer tintas. Guardando, refinando, purificando para fazer a tinta. Tá? Então, e é um pó leve que demora para você faturar. Então nós vamos ter, o que nós vamos ter em matéria de tintas que não existem mais hoje? Que para a indústria é inviável fazer porque sai caro, é raro. Se eles conseguirem, eles vão ter que tirar uma nota do bolso que eles não têm coragem de tirar. A realidade é essa. E eles precisam baratear. Para eles poderem ganhar, para uma tinta valer 5 a 7 reais, é porque eles não tiveram nenhum real praticamente de gasto na prática por cada tinta. Tá? É isso que vocês precisam entender. Então, vamos lá. As cores que nós teremos: vermelhão, verde gris, litarge ou litargírio, amarelo de óxido de estanho e chumbo, muito raro, fabricado à mão, tá? Vermelho de chumbo, alumínio, branco de chumbo, vários tipos de cores de terra, cores de lama, né? Pretos diferentes, preto de fumo, preto de carvão, preto disso, preto daquilo. Preto mineral, né? Tem pretos feitos direto de pedras, tá? Semi-preciosas. E assim vai. São várias cores, eu não lembro agora tudo de cabeça. Então, algumas dessas cores já não existem mais. As terras existem, tá?
São cores permanentes e maravilhosas e baratas. Mas algumas que eu falei aí vocês não vão achar por aqui. Lápis lazuli, não acha. Vai ser exclusivo, sim. O processo é caro. Tem que comprar resina importada para fazer. Não é só moer a pedra e fazer o pozinho. O pozinho é só a matéria-prima. Depois do pozinho vem todo um trabalho enorme, um gasto enorme para você chegar até o genuíno pó do lápis lazuli verdadeiro. Vou fazer o ultramarino daquele que a gente tem aqui no Brasil? Vou. Mais baratinho para estudante, né? Mas também vamos ter o lápis lazuli verdadeiro para quem é profissional e deseja ter essas cores. Malaquita, aqui não tem, vai ter. Crisocola, aqui não tem, vai ter. E assim por diante, tá? Então espero que vocês tenham entendido melhor a minha proposta, né? As tintas têm uma carga pigmentária fora do comum, né? Esses dias mesmo eu fiz o vermelho ocre aqui, eu fiz uns testes com ele, ele secou de um dia para o outro, tá? Seca muito rápido, né? São tintas muito resistentes à luz, até o sangue de dragão, que é uma cor corante, que ela não aguenta a luz, ela está intacta até hoje. Até hoje. E eu fiz o teste dela no processo comum, ela desbotou em coisa de 6 dias. Ela desbotou. E essa daí já tem tempos, ó. Eu fiz uma amostra já de meses e agora eu fiz mais outra e estão na mesma cor até hoje. Tá? Então, gente, o que difere é o jeito de fazer, é os materiais que são usados, é o amor que se coloca, é a alquimia que se faz, né? Porque tudo isso eu faço com muito amor. Eu colho cada pedra na natureza, das que eu tenho aqui, que eu comprei muitas pedras, enfim, eu vou moer com muita dedicação, com muito amor, e vou fazer com muita atenção e profissionalismo, para que fique uma tinta o mais perfeita possível, que perfeito só Deus, mas o mais próximo daquilo que a gente almeja numa tinta, né? Numa tinta de qualidade, que dure bem, que seja o mais durável possível, tá? Claro que existem cores que não são tão permanentes, como o branco o vermelho de chumbo, o Minium, ele não é, mas tem um método que eu coloquei para fixar mais ele. Não quer dizer que ele nunca vai desbotar, ele vai desbotar porque é da natureza dele desbotar, né? Como a Lizarin, desbota muito fácil, a gente compra a Lizarin até de marcas caríssimas, aí ele desbota do mesmo jeito, tá? Então é da natureza dele já isso, né? Assim como o vermelhão é hiper caro, o cinábrio, né? O sulfeto de mercúrio. Só que ele, se você não tomar cuidado, ele vai escurecer, ele vai desbotar, ele não pode pegar muita luz, né? Tem todo um cuidado que só os profissionais na área da pintura vão entender como usar essa tinta, para que não perca dinheiro, porque é cara, né? O único desses aí que eu lembro que não é tóxico mesmo é o lápis lazuli natural, que é uma cor caríssima, é a cor mais cara da nossa paleta, é a mais difícil de fazer, porém não é uma cor tóxica, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. As diferenças são enormes, não faz da minha tinta a melhor do mundo, jamais, quem dera eu fosse isso tudo, né? E também não faz das minhas tintas melhores do que as da indústria. Simplesmente estou salientando os pontos, né? O que muda é que são cores puras. Acho que o significado maior de tudo isso é isso, né? São cores puras, não tem mistura. Nenhuma delas vai ter mistura de nada, tá? São cores primárias, matérias primas, puras. Pigmento puro, óleo, um pouco de verniz para ajudar e ficar uma tinta melhor. E uma dispersão muito boa, o mais possível próxima de chegar numa dispersão industrial. Porque a industrial, ela dá de 10-0 na gente, né? Não tem como competir com ela. Mas é uma tinta que vocês vão ter aí por séculos, tá? E o prazo de validade não tem, é indeterminada, tá? Vai depender da conservação, de não deixar o tubinho aberto, coisas assim. Então, meus amores, eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci alguma coisa,
Eu espero que depois eu lembre e fale para vocês. Mas é isso daí. As minhas cores são monopigmentadas, tá? São puras, né? Então, vocês vão ver a diferença a partir disso daí. Quanto mais misturado, pior, né? Isso daí é para quem quer baratear, para quem quer poder ganhar bastante sem gastar muito. Que quanto mais eu misturo, né, mais eu saio ganhando. Mas a intenção aqui é para os puristas. Quem gosta de coisa pura vai gostar da minha tinta. Um abraço para vocês. Se inscrevam no canal e aguardem as novas notícias aí, os novos vídeos em breve. Muito obrigado por